Oi, gente! Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o reino plantae, sobre o reino das plantas. A gente viu nos vídeos anteriores as características gerais das plantas. A gente viu aquele ciclo de reprodução geral também, que é o ciclo haplodiplobionte, que é bastante importante saber para todos os grupos das plantas, tá? A gente precisa entender aquele ciclo geral para conseguir entender esse vídeo. E a gente viu no vídeo anterior também as características específicas das briófitas, então a gente conhece já o primeiro grupo das plantas. Hoje a gente vai ver então os outros grupos restantes, que são os grupos das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas, tá bom? Vamos lá! Só para a gente relembrar, a gente está cansado de ver esse cladograma, mas ele vai aparecer em todos os vídeos porque ele é muito importante. A gente entendeu, então, que as plantas vieram desse grupo ancestral das algas verdes, tá? Existem algumas novidades evolutivas aqui muito importantes, basicamente que o embrião, certo? Ele fica sempre retido, ele fica protegido pela planta mãe, ou seja, ele fica no gametângio feminino e ele fica protegido pela planta mãe porque esses gametângios eles são revestidos por células estéreis, ou seja, eles são revestidos por células realmente que não são gametas, são células para proteção desse embrião. Existem tecidos verdadeiros agora e existe também epiderme e cutícula que a gente vai entender mais para frente tudo isso. A gente viu que as briófitas, então, elas são as primeiras plantas terrestres, bem legal, mas elas não têm vasos condutores, por isso que elas são pequenininhas, e elas não possuem órgãos verdadeiros, elas têm tecidos verdadeiros, mas os órgãos não são verdadeiros. Lembra que a gente falou que existe rizoide, cauloide e filoide? São pseudo-órgãos, né? Não são folhas de verdade, não é uma raiz de verdade, não é um caule de verdade. Isso só vai acontecer a partir das pteridófitas. Agora sim, as plantas têm órgãos verdadeiros. As plantas têm vasos condutores. E uma coisa muito importante, a partir de agora, os esporófitos são dominantes. Lá nas briófitas, no vídeo anterior, a gente viu que o gametófito era a geração dominante. Então, o gametófito dava origem ao esporófito e esse esporófito nascia em cima do gametófito. Ou seja, se o gametófito morresse, o esporófito também morria. Agora, a gente já vai ver algumas diferenças, tá? Algumas evoluções, alguns processos mais complexos que garantem realmente que as plantas consigam se desenvolver cada vez mais. Por isso que a partir das pteridófitas é muito importante lembrar que o esporófito agora é o dominante, ou seja, a geração que gera, né, que faz esporos, tá bom? Vamos lá, então, para o nosso grupo das pteridófitas. Ganhou medalhinha também porque as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. As briófitas tinham ganhado medalhinha porque elas eram as primeiras plantas terrestres, né? Mas as pteridófitas, elas, ou seja, já são terrestres, só que elas têm essa novidade que são as plantas que são que é a presença dos vasos condutores, tá bom? E as pteridófitas a gente conhece como samambaias. Elas são basicamente as samambaias que a gente tem aí em casa, provavelmente vocês têm na casa de vocês. Se vocês não tiverem, um dia vão ter, porque pteridófita é muito legal, muito fácil de cuidar também. E a gente conhece bastante como samambaias, mas existe também as avencas, tá bom? Não é muito importante lembrar desse nome, as avencas são essas daqui. É mais importante lembrar de samambaias. Vamos lá. Samambaia. A gente está vendo a morfologia aqui, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas é legal lembrar que agora elas têm folha de verdade, agora elas têm raízes e ela tem um caule de verdade, tá bom? Características. Primeiro, as plantas com vasos condutores. Esses vasos condutores que a gente fala tanto, eles são chamados de floema e xilema. E isso é muito importante porque são os vasos condutores que fizeram ou que deram a capacidade para as plantas ficarem cada vez maiores. Os musgos, eles eram pequenininhos, as briófitas são pequenas, porque elas não têm vasos condutores. Lembra que eu falei que a célula tem que passar o nutriente para de cima? Então,
as células vão fazendo difusão de nutrientes, né? Isso é um processo muito lento. Um vaso condutor, pensa nas nossas veias sanguíneas, né? Nas nossas veias que nutrem todo o nosso corpo. É o vaso condutor das plantas. Esses vasos condutores, eles vão levar seiva bruta e seiva elaborada. O que é isso? É um líquido muito nutritivo para as plantas. Então, esse vaso condutor fez com que as plantas pudessem se desenvolver, pudessem crescer muito mais, crescer em tamanho mesmo, tá bom? Se você pegar um musgo, que é minúsculo, uma briófita minúscula, e colocar perto de uma samambaia, é muito diferente essa capacidade de crescimento, tá bom? Só que uma coisa é que os gametas das samambaias, das pteridófitas, ainda dependem da água, igual nas briófitas. Só que o que elas têm de diferente? Os órgãos são verdadeiros, então a gente tem raiz, caule e folha, e o esporófito é dominante. Lá nas briófitas, o gametófito era dominante, agora é o esporófito. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Sempre a geração que produz esporo é dominante. Vamos lá. Morfologia. Como que a planta é? Já falei várias vezes nesse vídeo para vocês. Tem folha, tem raiz e tem caule. Mas presta atenção. Esse caule é chamado de rizoma. O que é um rizoma? É o caule que cresce em paralelo com o solo. Ele vai crescer horizontalmente. Quando a gente pensa numa árvore, por exemplo, num tronco de árvore, a gente tem a noção de que esse tronco ele cresce verticalmente, né? Então o solo está aqui, a árvore o tronco vai crescer verticalmente com o solo. O rizoma, ele é um caule. Rizoma lembra raiz, mas na verdade é o caule que cresce em paralelo com o solo, tá bom? É bastante importante lembrar disso, às vezes cai questão sobre rizoma no vestibular. O que é um rizoma? É esse caule específico que cresce em paralelo com o solo e ele é bastante presente nas pteridófitas, nas samambaias, beleza? A gente também tem aqui o nome específico das folhas que nascem na samambaia, as folhas jovens, que a gente chama de báculo, porque essas folhas nascem todas enroladinhas, tá? Então, se vocês virem báculo em algum lugar, são as folhas jovens das pteridófitas. Mas o que é muito importante saber da morfologia das samambaias? Atrás das folhas tem soros na época de reprodução. O que são os soros? Basicamente um conjunto de esporângio. É aqui que os esporos vão se formar. Então a gente não está falando que essa planta inteira, já que o esporófito, a geração esporófita é dominante, a gente está falando que a samambaia é um esporófito. Escrevi aqui para vocês. Esses soros é o local onde vai ocorrer a formação de esporos, tá bom? Lembra sempre, atrás da folha existem esses pontinhos. Não é doença, não é nada de ruim. É normal da época de reprodução das samambaias. Esses soros aparecem e aí ela está em época de reprodução, produzindo esporos. Vamos lá. A gente tem reprodução assexuada por brotamento, tá? Então, pode brotar ali, por exemplo, um báculo. Esse báculo cai, se ele for plantado novamente, vai gerar um novo clone. Reprodução assexuada normal, tá bom? Assexuada, a gente conhece que é a haplodiplobionte ou alternância de gerações. Vamos entender como é isso nas samambaias, nas pteridófitas. A gente tem o esporófito, que é a samambaia que a gente conhece. Lá atrás existe aquele conjunto de esporângio, lembra que eu falei que são os soros? Então, cada um desses esporângios vão produzir muitos esporos por meiose, que é a meiose espórica. Então, de um esporófito, 2N gera esporo N, haploide. Esse esporo vai cair num ambiente propício, num solo propício, e vai começar a germinar. Essa germinação vai formar um gametófito. Esse gametófito das samambaias é muito especial, muito especial. Por quê? Primeira coisa,
ele é hermafrodita. Isso quer dizer, ou monóico, tá? São os dois nomes. Quer dizer que tem os dois sexos no mesmo organismo. Então, ele tem o anterídeo e ele tem o arquegônio, que é a estrutura de reprodução, o arquegônio feminina e o anterídeo masculino. Então, ele é muito importante. Lá nas briófitas, lembra que a gente tinha o gametófito masculino e o gametófito feminino? Eram organismos diferentes. A gente fala que eles eram dioicos, porque são diferentes. Gametófito das pteridófitas são hermafroditas. Eles possuem os dois sexos no mesmo organismo, tá bom? Beleza? Então, se agora a gente está falando de gametófito, né? O esporo germinou, o esporo haploide germinou, formando um gametófito, esse gametófito vai formar gametas. O anterídeo vai formar anterozoides, o arquegônio vai formar uma oosfera, igualzinho lá nas briófitas. Aí o anterozoide, que também depende da água, esses dois gametas dependem da água, vai fecundar a oosfera, que está ali protegidinha pela planta mãe, pelo gametófito mãe, e aí vai formar o zigoto, vai formar o embrião, e a partir daí, com o desenvolvimento do embrião, o esporófito começa a nascer, tá bom? Então o gametófito está aqui, dando origem ao esporófito. Quando esse esporófito estiver bastante desenvolvido, como a samambaia que a gente conhece, esse gametófito ele vai sendo consumido, ele vai sendo degradado e ele some. E aí a gente fecha o ciclo. Fez sentido? Beleza? Vamos lá. Uma coisa muito especial dos gametófitos das samambaias. Falei para vocês que eles são hermafrodita ou monóico, tá bom? Isso daqui a gente viu nesse slide aqui. Ótimo. Uma coisa muito importante, ele pode ser chamado de protalo e geralmente o vestibular cobra isso. O gametófito das samambaias das pteridófitas pode ser chamado de protalo. Ele tem esse formato de coraçãozinho aqui, tá vendo? E ele pode ser chamado de protalo. Lembrem-se disso. Uma coisa bastante importante também, ele faz fotossíntese, tá? Quando a gente estava falando das briófitas, lembra que tinha o gametófito, que era o formato ali de filóide, de cauloide, e o esporófito vinha por cima, certo? Que era aquela haste que tinha cápsula. O esporófito ficava em cima do gametófito porque o esporófito não sobrevive sem o gametófito. Ele está se nutrindo por causa do gametófito. Agora, nas samambaias, a gente tem o esporófito, que é a samambaia, tá? Gerando o gametófito, e esse gametófito, ele não precisa do esporófito para sobreviver. O próprio gametófito, ou seja, o protalo, produz o seu próprio alimento, tá? Ele produz a sua própria energia, ele faz fotossíntese. É muito interessante também esse processo de complexidade das samambaias. As briófitas não tinham isso, agora o protalo, o gametófito das samambaias, das pteridófitas, possui a capacidade de fazer fotossíntese. Fechou? É uma característica muito importante. Lembra dessa morfologia do protalo, tá bom? Trouxe aqui então algumas samambaias, algumas avencas para vocês. E agora a gente vai entrar nas gimnospermas. Gimnospermas são os pinheiros ou as araucárias. Pinheiro a gente fala lá no hemisfério norte, nos locais mais frios, tá bom? Pinheiro. E araucárias a gente tem aqui no Brasil. São os exemplos de gimnospermas que a gente tem. Ganharam medalhinha porque elas são as primeiras plantas com sementes, tá? Primeira planta que possui semente, que gera semente. Só que essas sementes, elas são chamadas de nuas. Por quê? Quando a gente for para o último grupo das plantas, que são as angiospermas produzem frutos. A fruta que a gente come, por exemplo. E aí, vamos pensar numa maçã ou numa laranja. Tem várias sementinhas dentro daquela fruta, protegendo aquelas sementes. Então, lá nas angiospermas, as sementes não são nuas, tá? Elas são protegidas pelo fruto.
Mas aqui nas gimnospermas, como a gente ainda não tem frutos, a gente fala que as sementes são nuas. As gimnospermas produzem também grão de pólen. A gente já vai ver o que é isso. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. E uma coisa muito importante, elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. As briófitas e as pteridófitas precisavam de água para que o gameta fecundasse o outro gameta, né? Fizesse a fecundação, gerando o embrião. Agora a gente não precisa mais. As gimnospermas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Elas precisam de água para sobreviver, claro, elas precisam se hidratar, puxar ali os nutrientes da água, né, pelas raízes, como a gente conhece, mas a reprodução não fica limitada à água. Muito importante isso daqui. Vamos pensar, vamos já logo para a reprodução das gimnospermas. A gente conhece como pinha. O que são as pinhas que a gente às vezes vê caído na calçada aí? São os estróbilos femininos e masculinos das gimnospermas, dos pinheiros e das araucárias. Vamos lá, vamos entender esse processo aqui. A partir de pteridófita, a planta sempre é o esporófito, lembra? Então a gente já sabe que esse pinheiro aqui é o esporófito e que está produzindo esporos, certo? Por meiose, a gente sabe disso. O estróbilo, ele vai ser formado, tá? O estróbilo, ou seja, a pinha, vai ser formado. E aí, são nessas estruturas que vai acontecer a meiose. Essa meiose vai formar o que a gente chama de megásporo, tá? Porque é um esporo um pouco maior, então ele é um mega mesmo, mas aqui a gente está falando do quê? De um esporo que é feminino, tá bom? Então, megásporo, tudo bem que o tamanho do esporo é um pouquinho maior, mas não é por isso que chama mega, é porque é feminino. Esse é o nome do esporo feminino, tá? E a gente chama de micrósporo o masculino. Isso daqui que está acontecendo, simplesmente isso, beleza? Esses esporos, eles vão germinar, né? Então, eles vão cair em algum local e vão formar algumas estruturas ali que a gente conhece como gametófito, tá bom? É esse processo aqui que está acontecendo. Formou o gametófito, beleza? Formou aqui no gametófito a possibilidade de gerar gametas, é disso que a gente conhece. Esses gametas, eles vão ser chamados tanto de oosfera, como a gente já conhece, quanto de grão de pólen. O grão de pólen vai cair bem pertinho do gametófito feminino, vai cair ali, vai formar uma coisa muito importante que é o tubo polínico, e aí esse tubo polínico vai ser capaz de gerar um embrião. Tudo bem? Eu fui bem devagarzinho aqui, porque tem muitos nomes, tem muitos processos, mas a gente não precisa entender direitinho neste momento tudo isso. Por quê? A reprodução das gimnospermas é muito parecida com a reprodução das angiospermas. Então, a gente vai guardar todo esse entendimento para o próximo grupo, para as angiospermas, tá bom? Se vocês viram, todos esses nomes aqui, ó, eu não falei para vocês. Não precisa se preocupar agora, tá bom? Porque lá nas angiospermas a gente vai retomar. Então, é só para vocês entenderem o processo. Um esporófito forma a pinha, que a gente conhece como pinha. Essa pinha vai formar esporos por meiose. Esses esporos vão se transformar, né? Vão se desenvolver nos gametófitos feminino e masculino, tá? Esses gametófitos vão formar gametas e esses gametas vão se encontrar formando um embrião. Basicamente isso. Qual que é a diferença? O embrião, agora, ele está protegido por uma semente. Agora a gente tem semente, lembra? E aí é o que a gente conhece como pinhão. Então, o embrião, ele está dentro da sementezinha aqui.
Quando essa semente cair, quando ela for, por exemplo, pega por um passarinho, pega por algum outro animal, ela vai passar pelo trato digestivo daquele animal, tal, ela vai ser comida, certo? E aí vai passar pelo trato digestivo, vai cair longe da planta mãe. Isso que a gente chama de dispersão. Semente é bastante importante para isso. Então, agora essa semente vai conseguir liberar o embrião para que aconteça a germinação e nasça um novo esporófito. Tudo bem? Fui devagarzinho mesmo para vocês entenderem, mas fiquem tranquilos com os nomes aqui que eu não falei. Só para a gente ter então essa noção um pouco mais simples, a gente tem o esporófito, a gente tem pinhas, a gente gera esporos, tá? Esses esporos vão se transformar no gametófito, o gametófito vai gerar gametas, esses gametas vão se encontrar, vão fecundar e vão formar um embrião que é envolvido por uma semente. Ele está bem protegido ali dentro. O que é o grão de pólen? Só para ficar bastante claro. O grão de pólen é o gametófito masculino e ele carrega o gameta masculino. Então, o grão de pólen, ele é o gametófito, tá? Ele não é o gameta em si. Ele é o gametófito que vai estar ali guardando o gameta masculino. Beleza. E ele forma um tubo polínico. Isso é bastante importante e a gente vai retomar no vídeo no próximo vídeo, tá? No vídeo a seguir. E aí a semente, ela é o óvulo fecundado, ou seja, quando a gente tem a oosfera, lembra lá no gametófito feminino, o grão de pólen fica pertinho ali do gametófito feminino, acontece a fecundação. Quando isso acontece, é gerado o embrião, e esse embrião, quando ele fecunda, né, quando ele é gerado, ele vai ganhar aquela proteção, que é a semente, tá bom? Basicamente isso. Trouxe aqui para vocês porque o que a gente conhece nas gimnospermas como semente é o pinhão. Pronto, acabou. A gente vai ver tudo isso que a gente falou agora sobre gimnospermas com muito mais detalhes nas angiospermas. Então fiquem tranquilos caso não tenha entendido alguma coisa hoje, tá bom? E aqui eu trouxe algumas imagenzinhas para vocês de estróbilos, ou seja, de pinhas, aqui ó, também, e alguns pinheiros e araucárias, tá bom? São as gimnospermas que a gente conhece. Descansem e até o próximo vídeo.